Se você realmente quer ganhar dinheiro na crise, precisa começar olhando para onde quase ninguém está olhando. Em meio à confusão da economia brasileira de 2025, surgiram oportunidades tão poderosas e tão camufladas que parecem até mentira. Só que elas são reais. E quem souber identificar os sinais agora, pode construir algo que muitos vão demorar anos para entender. Neste vídeo, você vai descobrir como transformar incerteza em vantagem. Vai entender onde se escondem as verdadeiras oportunidades na crise, como criar proteção patrimonial, organizar seu planejamento financeiro, ativar renda passiva e até começar a empreender em 2025, mesmo com pouco capital. Mas atenção! O que será revelado aqui pode te deixar incomodado, principalmente se você ainda acredita que só os ricos conseguem enriquecer em tempos de turbulência. O padrão que poucos enxergam. Você sabia que, segundo um levantamento da Universidade de São Paulo, mais de 70% dos investidores que começaram na bolsa entre 2020 e 2022 venderam tudo durante as quedas de 2023 e 2024? Justamente no pior momento para vender? A maioria entrou empolgada e saiu desesperada. E sabe quem comprou as ações baratas que eles deixaram para trás? Os mesmos que hoje estão surfando a recuperação silenciosa da bolsa em 2025. Esse padrão se repete há décadas. A massa compra na euforia e vende no pânico. E é por isso que só uma minoria enriquece de verdade em momentos difíceis. Não é porque tem mais dinheiro, mas porque entende o jogo. Enquanto o medo paralisa, o conhecimento protege. Os maiores patrimônios do Brasil foram construídos em períodos de crise. Jorge Paulo Lemann multiplicou sua fortuna nos anos 90, quando o país enfrentava a hiperinflação. Abílio Diniz e Rubens Menem deram seus maiores saltos enquanto a economia patinava. Eles não esperaram o Brasil melhorar. Agiram quando todo mundo estava travado pelo medo. E essa lógica se repete até hoje. Enquanto a maioria espera o momento certo, os poucos que prosperam enxergam a crise como uma fase de reorganização silenciosa de riqueza. Eles não têm bola de cristal, têm visão estratégica. Afinal, o Brasil está em crise ou não? Se perguntar isso hoje, vai ouvir duas respostas completamente opostas. Uma dizendo que está tudo indo para o buraco, e outra afirmando que o Brasil está bombando. A polarização tomou conta até da economia. Quem defende o governo atual exibe PIB, desemprego e dólar, enquanto os críticos mostram prateleiras vazias no mercado e boletos vencendo. A realidade é que muita coisa está indo bem nos números, mas o brasileiro comum sente que o dinheiro some antes mesmo de virar troco. A gasolina pode até cair 30 centavos, mas o aluguel subiu mais de 1.000. Para quem vive de salário, a sensação é clara. A crise mora no dia a dia. E é justamente nesse contraste que se esconde uma das maiores pistas que poucos percebem. Quando as manchetes mostram estabilidade, mas o povo está com medo, surge uma janela rara. A desconfiança generalizada abre espaço para quem enxerga além do caos aparente. A crise como oportunidade de enriquecimento. Toda crise carrega um padrão silencioso. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Quem entendeu isso em 2020, investiu em ações da área farmacêutica ou do setor de e-commerce e viu seu patrimônio multiplicar. Crise não significa fim, significa redistribuição de riqueza. A lógica é simples: o medo paralisa, mas também derruba preços. Setores como o farmacêutico, o de tecnologia e até o agronegócio viram suas ações despencarem no início da pandemia. E depois explodirem. Quem teve estômago comprou no pânico e vendeu na euforia. Por isso, toda vez que o noticiário pintar um cenário apocalíptico, a pergunta mais inteligente não é como sobrevivo, mas sim onde estão as brechas. Em toda crise no Brasil, nascem novas fortunas, setores mais afetados e comportamentos reveladores. Quem está levando pancada primeiro? O varejo, a indústria. O comércio popular. É onde a classe média e os mais pobres cortam gastos primeiro. A queda no crédito e no consumo espreme empresas que viviam no limite. É nesse momento que muitos brasileiros correm para onde sentem mais segurança: terra, ouro, imóveis.
O medo de perder valor faz o dinheiro buscar refúgio. Isso inflaciona mercados específicos, cria bolhas localizadas e gera oportunidades escondidas em outras áreas esquecidas por pânico coletivo. Exemplo prático. Enquanto o preço da terra no interior disparava, empresas como a Sanepar ou a Copasa, que têm receitas previsíveis e boas margens, estavam sendo negociadas como se fossem quebrar. O comportamento dos brasileiros revela uma tendência. Quando todos correm para um lado, a direção oposta guarda as verdadeiras oportunidades. Supervalorização de imóveis de luxo e fazendas. Enquanto o noticiário falava em recessão, as coberturas em bairros nobres batiam recordes de preço. Mansões de 10 milhões vendidas em 15 dias. Fazendas arrematadas por famílias que sequer vivem do campo. É a elite comprando proteção, não só status. A busca por ativos reais inflacionou tanto fazendas quanto imóveis de alto padrão. Mas sabe onde não teve a mesma sorte? Imóveis de classe média. Apartamentos bons, bem localizados, mas esquecidos por compradores com medo. É aí que se escondem algumas das melhores oportunidades. Investidores atentos já começaram a comprar apartamentos na planta ou usados com preço abaixo da curva. E esse movimento se conecta com outro ainda mais agressivo. Ações de empresas sólidas, a preços de banana. Quando uma empresa boa está barata, a culpa geralmente não é dela. É do medo geral. Em 2025, há papéis de empresas sólidas na bolsa sendo vendidos a valores ridículos. Companhias lucrativas, com caixa robusto e boa governança, com ações negociadas abaixo do valor patrimonial. Magazine Luiza batendo 2,80 em plena recuperação, ações da Taesa pagando dividendos altíssimos mesmo com o preço caindo. Isso não é azar, é distorção. O excesso de pessimismo faz o mercado exagerar para baixo. É aí que os grandes investidores entram, compram no chão e aguardam o rebote. A chave não é tentar adivinhar o fundo do poço, mas sim reconhecer quando uma empresa boa está sendo tratada como lixo. É nesse momento que o investidor de longo prazo enche o carrinho. Fundos imobiliários com grande desconto. Tem FII de shopping com 100% de ocupação sendo negociado com 20% de desconto. Prédios AAA no Itaim, Pinheiros e Faria Lima rendendo aluguel todos os meses, mas com cotações deprimidas. Os aluguéis continuam pingando, mesmo com a cota desvalorizada. Ou seja, você compra fluxo de caixa por um preço menor. Esses fundos pagam dividendos mensais, e muitos estão com yield real superior a 10% ao ano. É literalmente comprar uma renda passiva com desconto. E tudo isso com imóveis físicos por trás, garantindo mais segurança do que ações voláteis. Existem fundos de logística, hospitais, data centers, tudo com vacância zero e contratos longos. O problema? Muita gente não olha, porque o nome é fundo imobiliário, e não criptomoeda mágica. Outras oportunidades de investimento e arbitragem. Tem imóvel sendo leiloado por 50% do valor real. Empresa em recuperação judicial que vale 1 bilhão, sendo negociada por 100 milhões em ações. E investimento dolarizado com hedge natural sendo ignorado por desconhecimento. As assimetrias de preço não estão só no Brasil. Lá fora, ETFs de países emergentes ou ações de empresas chinesas estão derretidas, mas continuam gerando caixa. Aqui dentro, há arbitragem em precatórios, royalties de música e até startups com contratos dolarizados. A diferença entre quem fica no prejuízo e quem aproveita a crise está no grau de preparação e leitura. Oportunidade não grita, ela sussurra. Empreender. Durante a crise, o melhor momento. Quando os grandes se retraem, os pequenos que se mexem rápido têm campo aberto. Durante as crises, empresas grandes reduzem marketing, demitem, congelam projetos. É aí que nasce a oportunidade de crescer, ganhar mercado e se posicionar. Muita gente acha que precisa de milhões para empreender. Mas hoje, com 5.000 reais, dá para montar um e-commerce enxuto ou um canal de conteúdo com autoridade. Dá até para prestar serviço como copywriter, gestor de tráfego ou editor de vídeo. E o mais importante, a concorrência está dormindo, com medo.
O empreendedor que entende o momento percebe que crise também derruba barreiras de entrada. O fornecedor que antes ignorava você agora ouve com atenção. O cliente que era fiel a um gigante, agora está aberto a testar alguém novo. Proteção patrimonial e estruturação financeira. Não adianta só ganhar. É preciso proteger. Ter uma empresa no nome certo, um contrato bem feito, um colchão de emergência. É isso que separa quem passa ileso da crise e quem quebra no primeiro tombo. Planejamento financeiro e proteção patrimonial não são luxo, são escudo. Quem tem um bom contador, uma holding bem estruturada ou até um seguro patrimonial, passa pela crise com tranquilidade. E isso não é só para milionário. Qualquer pequeno empreendedor pode separar CPF de CNPJ, abrir uma MEI, pensar em sucessão patrimonial. É o básico que quase ninguém faz. A mentalidade dos que prosperam na crise. Os que enriquecem em tempos difíceis têm um padrão. Pensam no longo prazo. Agem no curto. Eles não ignoram a crise, mas também não se deixam paralisar por ela. Estudam, se preparam, testam hipóteses. Sabem que cada ciclo ruim carrega as sementes de um ciclo próspero. Enquanto muitos choram e reclamam da inflação, do governo ou do azar, outros estão sentados lendo relatórios, estudando empresas, refinando seus investimentos. Não é sorte, é método. Eles trocam o "por que isso está acontecendo comigo?" por "o que posso fazer com o que está acontecendo?" Essa pergunta muda tudo. Essa mentalidade é rara, mas pode ser desenvolvida. E quem começa a enxergar com esse olhar, naturalmente se prepara melhor, investe melhor e enriquece com consistência, porque quando todo mundo está recuando, quem avança constrói um império. Conclusão. O que você acabou de ver não é teoria bonita de livro, nem fórmula mágica de guru de internet. É estratégia. É visão. É aquilo que os que prosperam em silêncio fazem enquanto a maioria ainda está reclamando da crise. E a grande verdade é que numa economia como a do Brasil em 2025, quem continuar esperando o cenário perfeito, vai assistir a oportunidade passar sem nem perceber. Poucas pessoas têm coragem de agir quando tudo parece desmoronar, mas são justamente essas que constroem patrimônio de verdade. E se você quer continuar nessa jornada com consistência, assista ao vídeo anterior, onde explico, passo a passo, como juntar seus primeiros R$100 mil, mesmo com pouco dinheiro e começando do zero. Se esse conteúdo abriu seus olhos, faça um movimento que poucos têm coragem de fazer. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar para a realidade. E me conta aqui nos comentários. O que mais te provocou hoje? Sua participação é o termômetro que mostra se estamos juntos construindo algo maior do que só mais um vídeo. Até o próximo vídeo.